Bom dia, nono ano. Nós vamos começar agora o tema da semana 3 do PET 4. O que nós vamos falar? Nós vamos falar de casos especiais da função afim, ou função polinomial do primeiro grau. São casos em que ela vai receber o nomezinho, todas continuarão sendo funções polinomiais do primeiro grau ou função afim. Mas de acordo com certas características, essas funções vão passar a receber novos nomes, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, peço a vocês que peguem o PET na página 24, que o primeiro tipo especial que nós vamos ver, esse caso especial, quando ela for uma função linear, tá? Quando é que essa função vai ser classificada como uma função linear? Ela vai ser classificada, meninos, quando ela for desse tipo aqui, deixa eu passar para vocês. f de x igual a 2x. Vamos observar aqui. A gente já notou que tem alguma coisa diferente. Por quê? A função polinomial do primeiro grau, ela é composta, de dois termos, com a diferente de zero, porque senão ela deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau. Pois bem, se a gente for olhar aqui, quem é que está aqui no lugar da letra A na linha de cima? É o número 2, então A vale 2. Mas vamos observar, cadê o termo B? Não tem. Então é porque o valor dele foi zero. Então daí a gente já conclui, toda vez que uma função for dessa forma aqui, ou seja, quando o valor de b for igual a zero, essa função é classificada como uma função linear. Tá? Quando b for diferente de zero e quando a for um valor diferente de 1. A não pode ser igual a 1, porque se a for igual a 1, ela vai receber outro nome, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver como é que fica o gráfico de uma função linear? Pois bem, eu vou escolher aqui dois valores, que os valores de x eu escolho, Então vamos agora pegar a função e vamos achar quais foram os valores de y ou de f de x, que é a mesma coisa. Quando o x valeu 1, eu venho aqui no lugar da letra x e coloco o número 1, 2 vezes 1, 2. Então, quando x valeu 1, o y valeu 2. Agora vamos calcular aqui o segundo valor que eu escolhi, foi 2. Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2. f de 2 vai dar 2 vezes 2, 4. De posse disso, meninos, nós vamos montar o gráfico de uma função linear. Primeiro eu vou construir aqui os dois eixos, O eixo das ordenadas, que é o y, e o eixo das abscissas, que é o x. Vou colocar os valores aqui. 1 para x e 2, 1 e 2, E os valores de y foi 2 e 4. Então vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4. O ideal, igual eu falei, sempre meça. Porque eu estou fazendo, sem medir certinho. Mas aí no caderno de vocês, quando forem fazer os gráficos, meçam sempre para dar certinho, tá bom? O ideal é que usem a folha de papel quadriculada, para quem tiver, é o ideal. Então eu juntei aqui, 1 para x e 2 para y. E agora eu vou juntar 2 para x e 4 para y, ok? 2 para x e 4 para y. Ah, professor, como é que você fez isso? É porque eu formei os chamados pares ordenados. Lembram, na tabelinha ali, Ou seja, par porque são dois valores, ordenado porque o valor de x vem primeiro e o valor de y vem em segundo plano, segundo lugar, tá? Então eu tirei esses valores daqui, x valeu 1, eu achei y igual a 2. X valeu 2, eu achei y igual a 4. Os valores de x e y, os valores de x vocês escolhem, e os valores de y vocês vão achar na hora que jogar aqui na função e realizar os cálculos. Pois bem, agora eu vou unir esses dois pontos aqui com uma reta, porque o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E o gráfico da função linear ele tem uma característica, é uma reta que não é paralela nem ao eixo y. O que é paralelo, meninos? É quando está assim, trocando a grosso modo, do mesmo ladinho, Ela não é nem paralela ao eixo y, nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y, ok? Então essa é a característica. Toda vez que vocês olharem, observarem um gráfico dessa forma aqui, nós estamos falando do gráfico de uma função linear, ok? O que é a característica dela? Falta o valor de b. O valor de b não existe, é zero, Então ele nem aparece aqui, tá bom? O valor de b é zero, então ele não aparece. É a característica da função linear. E o valor de a
tem que ser um valor diferente de 1, tá bom? Agora nós vamos ver aqui outra função, outro caso especial, né, de função afim. Olha só, gente, outro caso especial. Nós vamos falar da função identidade. Olha só, função identidade. Eu vou escrever a função identidade aqui e vou ler o conceito para vocês. Eu peço a vocês que peguem o PET de vocês novamente na página 24. A função identidade, a característica dela é que f de x é igual a x. Ou seja, os valores que vocês escolherem para x, vocês vão escolher achar aqui os valores de y, tá bom? Ah, professor, como é isso? Vamos ler, vamos acompanhar. Pega o PET na página 24. A função identidade, f de x é igual a x, é um tipo particular de função linear, em que o a vale 1. Lembra que eu falei com vocês, atentar esse detalhe? Se o a for igual a 1, mesmo que o valor de b seja 0, ela não é chamada de linear, e sim de identidade. E b igual a 0. A função é estritamente crescente, ou seja, não há como ela ser decrescente, né? Ela vai ser sempre crescente, o valor de A maior que 0. O seu gráfico é uma reta oblíqua, fazendo um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas, eixo x, pois y é igual a x, por isso é chamada função identidade. Vamos fazer uma função identidade aqui, professor? Vamos. Vou escrever para vocês que agora, vamos fazer a tabelinha nossa. Olha que interessante. Vamos fazer a nossa tabelinha, né? Com os valores que eu vou escolher para x. Vamos ver que valores eu vou achar para y. Vamos lá, meninos. Vou escolher novamente dois valores, que apenas 2 pontos determinam uma reta de uma função do primeiro grau, tá? Então vamos lá, x e y. Vamos escolher os valores 2 e 3. Vou escolher 2 e 3 para x. Então, f de 2, ou seja, quando x valer 2, vai ser o próprio valor que eu escolhi para x. Então o y vai valer 2. Quando for f de x novamente, eu escolhi 3. Então o f de 3 vai ser igual a x. Qual o valor que eu escolhi para x? 3. Então também vai dar 3. Função boa, né? Agora vamos fazer o gráfico dela. A gente vê qual a característica dessa função. Primeiro eu construo aqui o eixo das ordenadas, né? Mas pode começar pelas abscissas? Lógico. Depois eu faço das abscissas, que é o do x, né? Vou montar aqui os pares ordenados. Quando eu escolhi 2 para x, eu achei y também igual a 2. Quando eu escolhi 3 para x, eu achei y também igual a 3. Por isso chamado de função identidade, né? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou ligar agora, tá? Vou ligar aqui o 2 com 2, né? Ó. 2 com 2 e vou ligar o 3 com 3. Tá? É como se fosse uma batalha naval, né? Para quem gosta de brincar de batalha naval. Nós vamos observar aqui, meninos, ó. Olha que interessante aqui essa função linear. Vou explicar para vocês agora, a função linear não, a função identidade. O gráfico delas, vamos pegar aqui novamente o peixe para a gente observar esse detalhe, ó. Seu gráfico é uma reta oblíqua de 45 graus. Lembra que eu falei na aula de geometria, toda vez que a gente tem, como se fosse a grosso modo uma letra L, é porque aqui é um ângulo de 90 graus. Então, meninos, a reta desse gráfico da função identidade, ela vai passar exatamente aqui no ponto zero, formando um ângulo de 45 graus. Olha só, meninos. Aqui ela vai formar o ângulo de 45 graus. Ela funciona como se fosse a bissetriz aqui do ângulo. Ela é a bissetriz do ângulo, porque ela vai dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes. Então ela vai formar aqui, ó, com esse eixo aqui, ó, das abscissas, um ângulo de 45 graus. Ela forma então com o eixo das abscissas, só até colorir para vocês verem aqui, um ângulo de 45 graus. Então toda vez que o gráfico de uma função, né, passar aqui pelo
eixo zero, formando um ângulo de 90 graus, 90 graus não, formando um ângulo de 45 graus, formando um ângulo de 45 graus. Olha só essa característica, toda vez que o valor de A for 1, nós não tiramos o valor de A, bem lembrado. O A vale 1, ó, porque na frente da letra X, como não apareceu valor algum, é 1, né? Lembra que eu sempre falo para vocês? Então toda vez que o valor de A for 1, o valor de A for 1, e não tivermos o valor de B, ó, todas as vezes em que o valor de A for 1, né? Vamos escrever a função aqui só para a gente observar, ó. Então, o A aqui seria 1. E o B, como não apareceu, é porque é 0. Então, nós teremos uma função identidade. Então, o valor de A tem que ser igual a 1, o valor de A tem que ser igual a 1 e o valor de B tem que ser 0. Outra característica dessa função é que o gráfico, além de passar pelo ponto 0, 0, ele forma um ângulo de 45 graus. Ele forma um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Então, nós teremos a função identidade, tá? A função identidade. Meninos, depois eu vou dar uma retocada aqui em vocês, porque quando eu falei da função linear, a função linear, vou fazer até mão livre aqui, outra característica que eu esqueci de falar no gráfico da função linear, foi a primeira que eu falei, é que o gráfico também passa pelo eixo 0, 0 aqui, ó. Ele passa pelo eixo 0, porém ele não forma um ângulo de 45 graus, tá? Quando a função for linear. Ele não forma ângulo de 45 graus, tal qual na função identidade. E por fim, eu vou colocar uma característica de uma função aqui que não tem nem no PET, mas não tem aqui na explicação, né, inicial. Mas vocês vão precisar, porque no exercício fala de função, do último tipo de função que nós vamos ver aqui, tá? Que é a função constante, né? A função constante, tá? Deixa eu só falar para vocês que dessa função, vocês vão precisar dela para fazer um exercício do PET. A função constante, meninos, é aquela em que a gente só vai ter aqui um valor numérico, a gente não tem uma letra X aqui acompanhando. Então, como é que é a característica disso? É para que qualquer valor que eu escolha aqui para X, ó, o valor de Y vai dar sempre quanto? Sempre 2, né? Por isso ela é chamada de constante. Como é que é o gráfico dela, professor? Vocês vão ver um exercício do PET, ele pede para falar um pouquinho sobre essa função constante, tá? Nessa função constante aí, meninos, nós vamos colocar aqui, ó, 2 e 3, né? E aqui y vai ter um valor único, 2. Então, quando x vale 2, meninos, o y também vale 2. Quando x vale 3, o y também vai valer quanto? 3. Não importa o valor que eu escolha para x, né? O valor que eu escolha para x. O valor de y será sempre o mesmo, por isso ela é chamada função constante. Ou seja, o valor de y será sempre um valor constante. Não importa o valor que eu escolha para x. Se eu escolher o valor 100, professor, y também dará 2. Tá bom? Então, meninos, aí com isso eu encerro a nossa breve explicação da semana 3 do PET 4. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar postando as atividades da semana 3. Ficou na dúvida? Volta o vídeo. Quantas vezes for necessário, me chame no Conexão Escola, Facebook ou WhatsApp. Forte abraço e até a próxima aula.